Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, é o tema de hoje que nós vamos, estudar aqui, é sobre questão de templos e local, né? Será que eu abri um local? Será que eu estou abrindo um sistema? Então, a melhor resposta é esta. Depende, né? Então, a melhor resposta sábia é esta. Depende se aquele local vai se tornar um sistema ou se aquele templo vai se tornar um sistema, tá certo? Então, a melhor resposta sábia é essa. Então, eu quero aqui, amado irmão, que você observe este vídeo do irmão Fábio, né, do canal Caminhando em Verdade. Então você vai observar esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente vamos voltar, tá certo? Para a gente entrar nesse assunto e exortar e ensinar para o Fábio, tá certo? Vamos lá, acompanhe esse vídeo aí. Seu próprio ministério. Vou utilizar até alguns exemplos aqui. Agora, como é livre aqui, a troca de informação, vou usar, por exemplo, Vou utilizar até o irmão Roberto aqui, ó. Olha o que ele colocou aqui, ó. Canal de pregação e alerta aos cristãos com Roberto. Aqui podemos dizer que é apenas o nome do canal dele. Isso, exatamente. O meu nome do canal é Canal de Pregação e Alerta Cristão, né? Alertando sobre os falsos evangélicos que viria nesse fim dos tempos, né? Todo tipo de vento de doutrina falsos que viria nesse fim dos tempos. Vamos lá. Assim como o nosso canal que chama Caminhando em Verdade. Mas se amanhã esse homem começa a ter muitos seguidores, tipo assim, 100, 200 mil, 3 mil, 10 mil, ou muitos seguidores lá fisicamente também, alguns, onde ele mora, e ele começa a abrir uma placa, né? Primeiramente, Fábio, não precisa ter muito, né? Não precisa ter muitos seguidores, né? A igreja de Deus, que somos nós, o templo somos nós, né? Não precisa ter muitos seguidores, não. Começa por duas pessoas e assim vai crescendo no verdadeiro evangelho, né? Então, vamos acompanhar, irmão, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Porque a Bíblia diz, Fábio, que onde tiver dois, onde tiver um ou dois, né? Deus está no meio. Então nós começamos, né? Caso eu fosse, né? Abrir um local, tá certo? Vamos lá. Abrir um local, um galpão, seja lá o que for, né? Ele começa a fazer o quê? O seu próprio sistema e vai ensinar o quê? O seu próprio sistema. Ele não vai ensinar a palavra de Deus. Ele não vai ensinar livremente o ministério que pertence a Jesus Cristo. E esse é o ponto principal aqui. Bom, amados irmãos, né? Como você viu, né? O Fábio, ele falou que se eu abrir um local, eu vou estar abrindo um sistema. Eu não vou estar pregando o evangelho de Cristo. Irmão, né? Então, como é que o Fábio, ele pode dizer uma coisa dessa, né? Porque, assim, ele está se colocando no lugar de Deus, né? Como juiz. Dizer que eu vou pregar outros evangelhos, que eu não vou pregar, né? O evangelho de Cristo, né? Então, isso está totalmente errado. É querer ser juiz no lugar de Deus, tá certo? Então, Fábio, nós vamos entrar nessa parte aqui. Bom, você está dizendo que se eu abrir um local, eu vou estar abrindo um sistema. Eu vou estar pregando o evangelho que não é de Cristo. Então, olha só, Fábio. Vamos ler aqui, Fábio. Vamos ler aqui. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, em Atos, né? Em Atos 20 e versículo 7, tá? Versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato,
exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Ok, amados irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele frequentava os cenáculos, significa um local. Então, os irmãos, eles tinham um local, né? Um local para se reunir com os irmãos. Vão prestando bastante atenção, ok? Então, a pergunta que eu faço para o Fábio, eu pergunto ao Fábio, Paulo, ele era do sistema, né? O apóstolo Paulo era do sistema por ele estar naquele cenáculo. E aquele cenáculo, irmão, era grande e tinha muitas lâmpadas. Tinha muitas lâmpadas para clarear o local. Aí eu pergunto ao Fábio, Paulo era do sistema? Ele estava pregando o evangelho, irmão Fábio? Então é isso, irmão. Vocês têm que ler a Bíblia Sagrada. Tem que conhecer a Bíblia Sagrada para vocês não aprenderem falsos evangelhos desses homens que querem reescrever a Bíblia Sagrada como o Fábio, né? Como o Fábio do canal Caminhando em Verdade. Então, irmãos, os nossos irmãos, ele tinha um local grande para reunir as pessoas, para reunir os nossos irmãos para pregar o Evangelho de Cristo. Tá certo? Então, a verdade está aqui para vocês, tá bom? Então aqui eu vou botar o Fábio, né? Se Fábio, né, alugar um local, se Fábio do canal Caminhando em Verdade alugar um local para ensinar aos irmãos, à igreja, será que ele está criando um sistema? Irmão, a resposta certa é depende. A resposta certa é depende. Tá certo? Então o irmão Fábio, né? O irmão Fábio, ele tem que estudar na Bíblia para ele saber o que é realmente um sistema. Não é ficar acusando, julgando todos aqueles que frequentam o local, que frequentam o templo. Não é ele ficar julgando, dizendo que é um sistema. É muito triste, amados irmãos, a gente vê esses homens que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Esses desigrejados, né? Porque o Fábio é desengrejado, né? Porque a gente vai entrar depois, amados irmãos, sobre questão de desengrejado, né? Sobre os desengrejados. Tem vários tipos que eu vou mostrar para você de uma pessoa desengrejada. Porque eu já debati com pessoas desengrajadas, que é só a misericórdia de Deus, essas pessoas que nos acusam, nós que frequentamos um local para se reunir com os irmãos, para louvar a Deus e pregar o verdadeiro evangelho biblicamente da Bíblia, tá certo? Então, tudo depende se vai se tornar um sistema, né? Então, eu vou entrar depois em outro assunto para você saber realmente o que é um sistema, né? Para você saber realmente que aquele local vai se tornar um sistema, que aquele local vai se tornar uma pregação que não é de acordo à Bíblia Sagrada, tá certo? Então, a partir do momento em que uma pessoa aluga um local e começa a pregar, tá certo, amados irmãos? Então, nós vamos entrar nesse assunto depois, sobre essa questão de local, de templo. E uma coisa que eu quero dizer para o irmão Fábio, né, do canal Caminhando em Verdade, os apóstolos, eles pregavam em casas e em templos. Então, irmão Fábio, havia templos pequenos chamados sinagoga, né? Porque os templos pequenos eram chamados de sinagoga. Significa sinagoga, templo, pequenos. Então, Fábio, aquele templo que foi derrubado de Jerusalém, porque o templo, ele era um castelo, né? Um templo muito grande, que o povo de Deus se reunia, né? Até Jesus frequentava
o templo do Pai, a casa de oração. Então, Fábio, aquele templo grande, que era um castelo, foi derrubado, mas não significa que não exista mais templo, né? Então, na própria Bíblia, nós temos os templos, que é sinagoga, os templos pequenos, que o apóstolo Paulo iria lá para ensinar os irmãos, judeus que se convertiam, né? Aqueles judeus que tinham os templos pequenos, eles se convertiam e o apóstolo Paulo sempre visitava os irmãos que eles estavam, né, ensinando. Então, existem templos pequenos e existem locais. Então, irmão, é muito triste em a gente ver esses homens da teologia, como Fábio, que estuda vários livros, né, e Bíblia, quer reescrever a própria Bíblia Sagrada, né? Como é que ele pode dizer, né? Como é que ele pode dizer que se uma pessoa alugar um local, ele é um sistema? Misericórdia, irmão, misericórdia, misericórdia de Deus para o irmão Fábio, tá? Então, irmão, a melhor coisa de você enganar uma pessoa para o falso ensino é fazer como faz o Fábio. O Fábio é usar muitas Bíblias, várias traduções para contradizer as próprias Bíblias. Então é assim que eles fazem. Ele usa as várias traduções de Bíblia para poder matar a verdade do Senhor. Tá certo, amado irmão? Então uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, que Jesus mandou nós jejuar, orar e jejuar. Uma casta de demônio, uma religião de demônio só sai com jejum e oração. Então, o Fábio diz que o jejum, que não é para jejuar, que não é para jejuar. Irmão, isso é doutrina de homem, é doutrina de demônio, é doutrina de homem, tá certo? Então, o Fábio, ele quer reescrever a Bíblia Sagrada. Então, irmão, o nosso dever é obedecer a Jesus Cristo, para nós jejuar, para matar a carne, tá certo? Então é isso. Então olha só aqui, eu vou ler um texto aqui, ó, que os irmãos leiam aí, tá certo? Aqui, ó. Romano 10, versículo 16, diz assim: mas nem todos obedecem o Evangelho, né? Nós vamos até lá, deixa eu olhar na Bíblia, né, irmão? Vamos lá direto na Bíblia, tá? Deixa eu aqui. Vamos lá direto em Romanos, né? Vamos lá para Romanos. Romanos 10, versículo 16, tá? Vamos lá. Romanos 10, versículo 16, diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, tá? Então a fé, ela vem pela pregação, da qual nós estamos pregando e ensinando as pessoas. Então a fé, ela vem pela pregação. E a fé, ela vem de Jesus Cristo, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidinho. Mas perguntou: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Perguntou mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer com esse texto aqui é que essas pessoas que falam mal de mim, né, que falam mal de mim, muito terrível, que falam mal de mim como a Rosa Espinho. Como a Rosa Espinho, ela fala mal, muito mal de mim, né? Muito mal. Então essas pessoas não obedecem o Evangelho de Cristo, tá certo? Então essas pessoas
não obedecem o Evangelho de Cristo. Porque o que é que Cristo nos ensina? Para nós amar os inimigos. Agora essas pessoas ficam caluniando, levantando mal contra a minha pessoa. Né? São vários canais que levantam mal contra a minha pessoa. Levanta calúnia, falso, né? Levanta calúnia, falso testemunho contra a minha pessoa, muito pesado o que eles fazem contra a minha imagem, né? Levantando calúnia. Então eles não obedecem o Evangelho. Essas pessoas aí desses canais não obedecem o Evangelho de Cristo, né? Porque Jesus nos ensina para nós não insultar, nós não insultar ninguém, nem levantar calúnia. Mas esses canais levantam calúnia contra a minha pessoa, porque o que eu estou fazendo é repreendendo as heresias deles, mas eles não têm o que falar de mim sobre questão de heresia. Então eles vão partir para o meu particular, vão me humilhar, como vocês veem no vídeo que estão aqui, eu repreendendo esses canais aí. Então eles vão partir para o mal, vão querer me humilhar, levantar falso testemunho, aí vão me chamar aí ficam me chamando de psicopata,